Boa noite. Não, pode ficar melhor. Boa noite. Vocês estão bem? Coisa boa. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Depois de lermos o versículo 1, 2, 3 e 4, vamos abrir nos Salmos, de número 137, verso 1. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Salmos 137, versículo 1 diz: Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Curva a sua cabeça, Pai. Eu quero te louvar e te agradecer por esse momento em família, Pai. Jesus, que o teu Espírito desça sobre nós de uma forma poderosa. Ative em nós aquilo que os céus estão dizendo sobre nós nessa noite. Pai, nesse momento, todo pensamento cativo que caia por terra, todo desânimo caia por terra, toda aflição caia por terra no nome de Jesus. Toda preocupação que vai embora no nome de Jesus. Essa é a sua palavra. Te entrego a minha vida nesse momento. Eu sou 100% dependente do teu Espírito nessa noite. Fica conosco e fala conosco no nome de Jesus. Você pode falar amém? Não, você pode falar amém? Eu vou tentar ficar quieto, tá? Mas eu não, você sabe que eu ando muito. É uma palavra muito interessante, porque todo mundo conhece Ezequiel, e principalmente pelo capítulo 37, né? Que foi um capítulo de ascensão de Ezequiel, que Deus mostra para ele uma visão de um vale cheio de ossos, e Deus faz para ele algumas perguntas. Filho do homem, poderão esses ossos reviver ou tornar a vida? Ezequiel fala: ó soberano Senhor, tu sabes. E Deus dá para ele uma direção e uma palavra. Ele fala, diga a eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas esse é um capítulo onde Ezequiel sabe e entende quem ele é e qual o propósito que ele foi levantado. Mas o livro dos Salmos, de número 137, versículo 1, fala do exílio do povo perante a Babilônia. E pasmem vocês, esse versículo também relata a história de Ezequiel, principalmente no capítulo 2, versículo 1 em diante. Porque a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, ele vai e invade Israel. E ele leva algumas pessoas cativas. Só que a primeira invasão do rei Nabucodonosor da Babilônia, ele leva em cativo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E na segunda invasão, ele leva Ezequiel exilado. Por que eu quero relatar para vocês sobre isso? Porque a gente vê a ascensão de Ezequiel, mas a gente não vê o processo que ele passou para chegar ao patamar que Deus levou ele. Porque a nossa vida é um processo. A nossa vida tem processos. A sua vitória tem momentos de lutas, de dores, e que ninguém vê. Porque a Bíblia fala que Ezequiel é filho de Buzi. E quem que era Buzi? Sacerdote naquele tempo. Então naquele tempo Ezequiel sempre estudou para ser um sacerdote. Ezequiel sempre trabalhou para isso. E para Ezequiel, pastor Bruno, era normal ele ver o pai dele sacrificar. Para Ezequiel era normal o pai dele se santificar. O pai dele estar em jejum, porque o pai dele era um sacerdote. Ele era um homem que sacrificava a Deus, era um homem que Deus falava diretamente com ele.
Então Ezequiel, em outras palavras, trazendo para os dias de hoje, ele era um homem que nasceu num lar cristão e que o pai dele era pastor. Ezequiel é esse homem. Só que eu quero enaltecer o começo da vida de Ezequiel, porque Ezequiel, se você for pegar Ezequiel capítulo 1, versículo 1, fala que no 30º ano, o 5º dia do 4º mês, e quando eu falar 30º ano, você precisa entender que era o ano de Ezequiel. Por quê? Porque Ezequiel estava completando 30 anos de idade. E o que tem a ver isso, 30 anos de idade, com Ezequiel? Porque um sacerdote só poderia assumir o cargo com 30 anos de idade. Por isso que você vê a história de Jesus até os seus 12 anos. Depois há um tempo que não relata sobre o que ele fez. Mas Jesus começa seu ministério aos 30 anos de idade. Porque era um tempo que o sacerdote tomava a sua posição. Mas como eu li para vocês, no capítulo 37, que Deus leva ele a essa visão, a esse lugar de ossos secos, e fala para ele: profetiza a esses ossos. Profetiza, Ezequiel. Só que você vai ver no começo de Ezequiel, ele era filho de Buzi, e de um homem que era sacerdote naquele tempo. Agora eu quero começar com vocês a minha ministração, e eu quero que você me dê um pouquinho da sua atenção, um pouquinho do seu coração, porque eu tenho certeza que essa noite será poderosa e ficará marcada sobre a sua vida. Então, para começar, já fala com a pessoa que está do seu lado. Aponte o dedo de profeta para ela. Faz uma cara de profeta para ela. E fala assim: se levanta. Não, vamos lá, se levanta. Porque existe um exército esperando por você. Fala para ele: não, se levanta, porque tem um exército esperando por você. Tem um exército te aguardando, porque existia um exército aguardando a pessoa de Ezequiel. Então, como eu relatei para vocês, Ezequiel nasce nesse lar. E provavelmente Ezequiel sabia que Abraão saiu da terra de Ur dos caldeus para poder ir para a terra de Canaã. Ele também sabia que Moisés foi o grande legislador e o grande libertador do povo de Israel. Ele sabia que José foi o governador do Egito. Ele também sabia que Elias lutou contra Jezabel e que Eliseu venceu o exército do rei da Síria. Ezequiel sabia disso tudo, porque a casa dele era um ambiente onde a glória de Deus era manifestada e a palavra de Deus era compartilhada. Agora, uma coisa muito interessante que você precisa entender, porque Ezequiel sabia disso tudo, mas não adianta eu saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso não vai gerar em mim uma experiência única com Deus. Eu simplesmente conhecer os versículos da Bíblia, conhecer os livros da Bíblia, não vai causar em mim uma experiência única com Deus, porque o que muda a minha vida não é quantos versículos eu sei de cabeça, mas quantos versículos eu pratico no dia. Ezequiel era esse homem que sabia, mas chega esse tempo que Ezequiel é levado a cativo. Agora imagina você cursando uma faculdade, e no último ano, faltando aproximadamente 6 meses para findar o seu curso, acontece aquilo que não estava esperado. Lembra daquele projeto que você esboçou no ano de 2024 para poder se concretizar no ano de 2025? Que você lutou com todas as garras, você colocou no papel, investiu recursos, e parece que chegou o ano de 2025, ainda faltam 2 meses e nada aconteceu. Nada aconteceu. Porque esse era o ano de Ezequiel, um ano dele se tornar o sacerdote. Mas algo contrário à sua vontade aconteceu. E o que acontece com Ezequiel? Porque ele foi fiel à sua missão, ele estudou para isso. Só que a Bíblia diz que veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e na segunda invasão leva Ezequiel cativo. E nesse momento da vida de Ezequiel, Ezequiel se vê junto aos rios da Babilônia, sentado chorando. Agora você consegue às vezes imaginar a situação que Ezequiel estava se passando?
cabeça dele, gente, era para ser o meu melhor ano. Era para se concretizar o meu sonho e eu tomar posse da descendência, do legado que o meu pai deixou. Mas o momento de maior ênfase da vida de Ezequiel, acontece a maior tragédia. O interessante é que Ezequiel não plantou isso. Ezequiel não foi culpado, ele não teve culpa do que estava acontecendo. Já viu quando as circunstâncias te levam para um outro local onde você não tem culpa? Já percebeu que às vezes os seus pais fizeram, caíram sobre você e você não teve culpa disso? Ezequiel se encontrava nesse período, nesse meio. Só que você precisa entender algo poderoso nisso. Os planos de Ezequiel eram um, mas os planos de Deus eram outro. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Os planos de Ezequiel eram um, mas os planos de Deus eram outro. Escuta isso, se Deus vai fazer algo poderoso em sua vida, Deus vai mudar os seus planos, Ele vai mudar a sua rota. Se Deus vai fazer algo poderoso na sua vida, irmão, Ele vai mudar os seus planos, porque os seus planos não são os planos dEle. Às vezes você fez planos nesse ano, mas parece que está indo tudo ao contrário do que você planejou. É Deus mudando a sua rota para um propósito muito maior que Ele tem para você ainda nesse ano. E eu já quero profetizar para você, levante suas mãos lá em cima no nome de Jesus. Eu quero profetizar que o seu projeto de vida, aquilo que você colocou para conquistar nesse ano, vai acontecer ainda nesses 2 meses que restam, porque Deus, Ele sabe o tempo de tudo se cumprir na sua vida. Deus Ele não é limitado ao tempo. Deus não é limitado ao tempo. A criação que Ele fez não limita Ele, o poder dEle. O que você está correndo há 10 meses para poder conseguir, Deus pode te entregar em um dia. Sabe o que eu acho mais interessante? É porque Ezequiel queria ouvir a voz de Deus. Porque um sacerdote ouvia a voz de Deus. Aí você vê no capítulo 2, versículo 1. Deus falando assim: Ezequiel, põe-te em pé. Ezequiel, põe-te em pé. Deus mudou os planos, mas o propósito continua o mesmo. Ei, Deus mudou os seus planos, mas o propósito continua o mesmo. Ei, aquilo que você veio buscar, Deus mudou os seus planos, mas o propósito continua o mesmo, porque a Bíblia diz que eles estavam sentados e chorando em frente aos rios da Babilônia. Vem cá, o rio, ele pode até levar suas lágrimas, mas o propósito continua. Os rios levam suas lágrimas, mas o propósito permanece. Só que o que eu acho interessante é que naquele tempo, quando os reis invadiam, quando o império invadia uma outra nação, uma outra cidade, ele levava cativo os melhores. Não era qualquer pessoa, levava cativo os melhores. Por isso que na primeira levada, levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E na segunda leva, levou Ezequiel. Eles levavam naquele tempo os melhores carpinteiros, os melhores construtores, os melhores ferreiros, os sábios, os inteligentes. Eu não sei se você sabe, mas eu pesquisei e nos Estados Unidos existe um visto, pastor Bruno, para as pessoas que têm habilidades especiais. Para quê? Para concentrar tudo em uma nação e fazer aquela nação uma potente nação. Mas o que eu acho interessante é que o inimigo viu um grande potencial em Ezequiel. O inimigo viu um grande potencial em Ezequiel. Por isso o levou cativo. Agora eu quero falar algo para você. Você sabe por que você passa essas lutas? Essas dificuldades? Parece que você corre, mas nunca alcança. Parece que a sua vida financeira, na hora que você vai respirar, parece que levanta uma muralha de novo. Parece no seu casamento, parece que tudo vai começar a andar, vai correr, e as coisas vão começar a dar certo, os seus projetos parece que vão começar a alavancar, mas parece que para. É porque o inimigo entendeu que você é um grande projeto de Deus.
Eu não entendi, vou te explicar. Ei, Deus colocou dentro da sua casa um grande projeto dele, e o inimigo tem visto você, por isso que ele levanta contra você, para poder barrar, porque você é um grande projeto de Deus. Eu não entendi, vou te explicar de uma forma mais explícita. Ei, irmão, você é um grande projeto de Deus, e o diabo tenta parar o seu presente, porque ele sabe que o seu futuro é extraordinário. Por isso que ele luta contra você. Por isso que ele luta contra o seu casamento, contra a sua família, contra o seu negócio, porque ele sabe aonde você tem capacidade de chegar. Por que você acha que quis matar Moisés? Por que você acha que ele quis matar Jesus? É porque ele sabe que Deus tem um grande projeto com você. Ele sabe o que Deus tem reservado para você. Agora você precisa entender. O seu futuro, ele depende muito do seu presente. Escuta isso. A Bíblia diz que Saul tentou matar Davi. Mas naquele tempo quem era o rei era Saul, não era Davi. Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Mas Saul não estava olhando o presente de Davi. Saul estava olhando o futuro de Davi. Você sabe por quê que às vezes a angústia pega o seu coração? Você sabe por quê às vezes você fica com nó na garganta? O medo tomou conta do seu coração. Parece que dá um passo a mais. Parece que te desequilibra. O diabo coloca em você uma intimidação para você não prosseguir, porque ele sabe que o seu futuro é extraordinário e que Deus está lá. É por isso que Deus livrou muita gente aqui da morte, nas rodovias. É por isso que, mas você não sabe, Deus restaurou o seu pulmão, Deus dilatou as suas veias, tirou gordura, porque Ele tem um grande projeto com você. O diabo tenta contra você sempre, mas não prevalece, porque quem guarda você não dorme. Ei, quem guarda você não dorme. É por isso que o diabo não ceifou sua vida nessas estradas. É por isso que o seu passado, Deus não deixou o diabo tocar em você, pelo grande projeto de Deus que você vai ser, que você é. Ou você está achando que Deus não vê as suas orações na madrugada? Andando nas estradas, orando, falando: Deus, que eu chegue em paz na minha casa, que eu veja a minha família. É Deus que guarda você. E os projetos que você colocou, Deus mudou os planos, mas o propósito é o mesmo. Deus vai te entregar. Ele trouxe você aqui nessa noite para falar para você: eu vou te entregar, eu ainda cuido de você, eu sou dos seus pensamentos, do seu coração. Você está aqui porque eu quis que você estivesse. Deus tem algo poderoso para você. Ele é esse Deus de cuidado. Ele é esse Deus de cuidado. Só que naquele momento Ezequiel não entende nada. Ezequiel não entende, porque era um ano do meu governo. Enfim, era um ano que eu ia assumir o sacerdócio. E o que eu acho interessante, que no capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1, diz assim: e ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Ezequiel estava cativo, e de repente ele ouve uma voz falando: filho do homem, fica em pé. Agora vem aqui. Se Deus, Fabiano, manda Ezequiel ficar de pé porque ele estava sentado. Se Deus fala com Ezequiel: fica em pé, é porque ele estava sentado. Vem aqui. Por que você acha que Ezequiel estava sentado?
Ezequiel estava sentado pela frustração que bateu no seu coração, pela mudança de rota que aconteceu com ele. Eu quero te falar algo poderoso nessa noite. Eu não sei se você está sentado, eu não sei se o que você projetou ainda não vem ascensão. Parece que está tudo uma confusão na sua cabeça. Parece que o seu ano está uma confusão. Às vezes você está até sem perspectiva de futuro, do que será o 2026. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você: filho, põe-te em pé. Filho, põe-te em pé. Por que Deus manda Ezequiel ficar de pé? Deus não quer ver um homem cheio de promessas, sentado com a cabeça baixa, chorando. Deus não quer você cabisbaixo, chorando, lamentando, não. Deus está falando para você: filho, põe-te em pé. O propósito continua. O processo mudou, mas o propósito continua. Você seria sacerdote e eu falaria com você, Ezequiel, mas agora você é profeta e eu falo com você do mesmo jeito, só que em outro lugar, em outra estação. Ei, Ezequiel, põe-te em pé. Não é hora de ficar sentado. Põe-te em pé. Pelo amor de Deus, levanta a sua cabeça. O ano ainda não acabou. A sua família ainda não foi destruída. Os seus negócios ainda estão de pé. Põe-te em pé. Põe-te em pé. Porque Deus ainda realizará maravilhas. Põe-te em pé. Mas você pode falar: mas eu sou tão pequeno. O seu presente pode ser pequeno, mas o seu amanhã você é grande. Hoje você é fraco, amanhã você é forte. Hoje você está cansado, mas amanhã você está revigorado em Deus. Ei, hoje você é uma semente, mas amanhã você é uma árvore, porque Deus faz assim. E Deus fala com Ezequiel. E esse versículo me traz algo poderoso na memória. Esse é Salmo 137, 1. Está escrito assim, eu vou ler do versículo 1 ao 3. Junto aos rios da Babilônia. Está falando do período de Ezequiel. Ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião. Pega isso aqui. Ali nos salgueiros, o que eles fizeram? Penduraram as suas. Ali nos salgueiros penduramos as nossas. Salgueiro é uma árvore. Agora você imagina o povo de Israel cativo, no exílio, sob o comando do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Naquele momento ele pega as harpas dele e pendura ela na onde? No salgueiro. Vai me bater, não vai? E pendura ela no salgueiro. Aí depois de pendurar no salgueiro, olha aí, olha o que o diabo faz. Escuta isso. Depois deles penduraram as harpas deles no salgueiro, olha o que o diabo faz. Ali os nossos captores pediam-nos canções. As pessoas que prenderam eles falaram assim: cantem para nós canções agora. E não é assim que o diabo faz. Às vezes você fica cativo, oprimido, sobrecarregado. Ele ainda fala: canta para mim. Louva o seu Deus. Já viu quando você pega, quando você erra, que você tem até vergonha de ajoelhar e pedir perdão a Deus pelo pecado? É naquele momento que o diabo fala assim: mas você vai cantar esse hino? Você vai cantar essa canção? Você tem certeza? Olha aí, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo. Eles exigiam, não pediam não, irmão, exigia canções alegres, dizendo: olha isso. Cantem para nós uma canção de Sião. Irmão, quando está falando cantem para nós uma canção de Sião, o povo de Israel lembrava das maravilhas que Deus fazia. Eles cantavam canções a Deus. Eles exaltavam o nome do Senhor. Só que nesse momento os seus opressores falavam: cantem canções. Mas como que eles vão cantar se eles penduraram as suas?
Agora tem algo poderoso que eu quero que você preste bastante atenção. E eu prometo que em 10 minutos eu finalizo. Ezequiel, o povo naquele tempo, no versículo 1, estavam sentados e chorando. Você precisa entender que o problema não é sentar. O problema muitas vezes também não é chorar. O problema, agora eu quero que você coloque a mão na pessoa do seu lado, no ombro, bem de leve. Fala com ela, o problema não é sentar. Aumente o tom da sua voz, o problema não é sentar. O problema não é chorar. O problema é parar de adorar. O problema não é sentar. O problema não é chorar. O problema é parar de adorar. Por quê? Porque eu pendurei a minha harpa. Existem circunstâncias que você vai sentar sim. Que você vai chorar sim. Porque ninguém sabe as lutas internas que você enfrenta. Ninguém sabe o que passa nos seus pensamentos. Às vezes a sua mulher te cobra de algo, mas você está tentando fazer o melhor para ela, para a sua família. O homem que está aqui buscando o pão dia após dia, lutando contra os boletos, contra as dificuldades da vida, para dar o melhor sustento para a sua família. Você, mulher que está aqui, às vezes se cobra demais na educação dos filhos, para deixar a casa arrumada, se doando o máximo para o seu marido, estando com ele. E o problema não é sentar, porque a dificuldade vem, e aí? E às vezes as dificuldades nos fazem chorar. Quantas vezes no início do meu negócio, eu entrava para dentro do meu quarto, eu não tinha nenhum carro para lavar, eu estava na garagem da minha casa, eu ajoelhava, chorava e falava com Deus: Deus, manda recursos que eu preciso cuidar da minha família. Eu chorava, porque é normal chorar. Agora o que você precisa entender, independente da circunstância que você estiver passando, não para de adorar o nome do Senhor. Por que eu devo continuar adorando? Porque o céu se abre com a minha adoração. Quando eu adoro o Senhor, o milagre se materializa aqui na terra. Quando eu adoro o nome do Senhor, o medo vai embora, a depressão vai embora, a angústia vai embora, o perdão entra no meu coração, o renovo de Deus vem sobre mim. Quando eu adoro o Senhor, as cadeias são quebradas. Só que nesse momento, o que eles fizeram? Penduraram as suas harpas. Esse é o ponto da minha mensagem. Você precisa entender que Satanás não precisa tirar você da igreja. Porque na nossa concepção, Satanás quer nos tirar da igreja, quer nos afastar. Irmão, mudou a estratégia. Satanás ele não precisa te tirar da igreja, ele só precisa que você abandone a harpa. Mas o que é a harpa? O que pode tipificar a harpa? A sua adoração. O que pode tipificar a harpa? Você que orava e hoje não ora mais. Quantas vezes você orou para o seu marido estivesse aqui e hoje você não tem mais força para poder orar? Você que pregava nas ruas para os seus amigos, hoje não prega mais. Você que cantava, hoje não canta mais. Ei, você que era um voluntário dessa casa, hoje você não serve mais. Você chega no momento que você pendura a sua harpa.
Sabe aqueles momentos que você estava aqui na casa do Senhor e tudo que você queria era chegar uma quinta-feira? Você não contava as horas para chegar ao final de semana, no domingo, para poder adorar o Senhor. Sabe, pelas todas as manhãs que você acordava, você fazia uma oração a Deus: obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, obrigado pelo pão de cada dia. Cheio de problema, mas você agradecia. A sua harpa estava entoando o som. E você precisa entender algo poderoso. O diabo não está nem um pouquinho preocupado comigo, Papaula, e nem com você. Thaís, o diabo está preocupado com aquilo que você tem na sua mão, com aquilo que você carrega. Como assim? Vou te explicar. A Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa, os espíritos malignos da vida de Saul saía. Vou te dar outra. Quando Davi vai derrotar o gigante Golias, o gigante Golias não fala com ele o tamanho do homem que ele era e nem a altura, que ele era um menino pequeno, mediante a Golias. Ele não olhou a estatura de Davi, ele falou: por acaso sou eu um cão morto para vir comigo com um pedaço de pau? Ele olhou para aquilo que Davi carregava nas suas mãos. Ele olhou para aquilo que Davi carregava nas suas mãos, porque aquilo que você carrega é o que faz toda a diferença. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E num ato profético, quero que você estenda sua mão comigo assim. Estenda sua mão comigo assim. Faça assim e faça assim. Nessa noite, em um ato profético, você está pegando a sua harpa de volta. Você que cantava vai voltar a cantar. Você que pregava vai voltar a pregar. Você que evangelizava vai voltar a evangelizar. Ei, você que pedia que a sua família estivesse na casa do Senhor, volte a pedir, porque Deus está te entregando a sua harpa de volta. Ei, você sabe aonde você colocou ela? Pelo amor de Deus, vai e pega ela, porque Deus ainda tem um grande projeto com você. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Pegue a sua harpa. E quando você louva a Deus com sua harpa, os céus ele vai se abrir. Sabe, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar àquele lugar de comunhão e de intimidade. Aquele lugar que você colocava um louvor na sua casa, você fechava os olhos, na sua boca não saía nenhuma palavra, mas os seus olhos falavam por si. As lágrimas começavam a cair. É esse lugar de entender que o processo não foi revelado a você, mas o propósito e o dono dele continuam o mesmo, segurando você nas suas mãos. Ei, você já passou por tanta tempestade. Quando a tempestade você achou que você ia parar por ali, Deus te levou além delas. Precisamos voltar a esse lugar de intimidade, de pegar a nossa harpa e entoarmos a nossa canção e realmente ir para a guerra. Você precisa entender que o seu clamor, que a sua adoração, ela tem o poder de rasgar os céus, e que Deus fica de pé no seu trono para poder te abençoar, porque você vai ver, quando Davi ia guerrear, ele mandava os sacerdotes e os levitas na frente, e eles começavam a tocar, a adorar o nome do Senhor, e Davi vencia as guerras. Não cale a adoração, não cale a sua voz, continue a adorar o nome do Senhor, porque as coisas vão começar a acontecer. Que você recupere a sua harpa nessa noite. Agora eu quero fazer um paralelo para você de algo poderoso.
Salmo 137 diz: sentado e chorando. Repita comigo: sentado e chorando. Salmo 137, sentado e fala para a pessoa do seu lado: sentado e chorando. Sentado e chorando. Agora o Salmo de 126 fala assim: andando e chorando. Andando e 137, sentado e chorando. 126, andando e chorando. 127, sentado. 137, sentado e chorando. 126, andando e... Você não entendeu e eu vou te explicar de forma mais didática. O que esses dois versículos têm em comum? Porque os dois você encontra a palavra chorando. Ei, chorar é inevitável. Sofrer é inevitável. Se decepcionar com alguém é inevitável. Se frustrar é inevitável. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis, então chorar é inevitável. Fala para a pessoa que está do seu lado: chorar é inevitável. Agora, pelo amor de Deus, pegue isso aqui. Chorar é inevitável. Sofrer é inevitável. Se decepcionar é inevitável. Mas decidir como você vai chorar é você que decide. Se você vai chorar sentado ou se você vai chorar andando. Eu não sei você, mas eu vou chorar andando. Fique de pé no seu lugar. É você que decide como você vai chorar. Se você vai chorar sentado ou se você vai chorar andando. E eu quero declarar que no nome de Jesus, aquelas pessoas que viram você chorar sentado, quando elas te procurarem, não mais encontrarão você. Porque eu declaro no nome de Jesus que você vai estar andando e chorando. Você não vai estar mais no mesmo lugar. Elas vão te procurar, mas você não vai estar lá, porque você começou a dar passos rumo ao seu propósito, ao seu objetivo. Você pode chorar sim, mas que você chore andando. E o versículo de Salmos, de número 126, o verso 6 tem um presente, porque ele fala: andando, semeando e chorando. Ah, você não entendeu. Ele diz: andando, semeando e chorando. Eu não sei você, mas eu vou andar, semear e chorar, porque eu sei até que na minha dor, na minha angústia e nas minhas dificuldades, as sementes que eu lanço, num determinado tempo, ela vai germinar e vai dar os seus frutos. Eu vou andar, andando, semeando e chorando, porque eu sei que a colheita vai vir, e a pessoa que tem unção, Deus faz ela frutificar. Que você ande, semeie e chore, porque enquanto você semeia, as suas lágrimas regaram as suas sementes. Ei, o choro é uma canção que o céu gosta de ouvir. Aquele choro de alma, de espírito, é uma canção que o céu gosta de ouvir.
E quando ele ouve essa canção, ele vem ao seu favor. E eu finalizo aqui cantando para vocês uma história. Nas Olimpíadas de 1968, no México, a Tanzânia, pela primeira vez, manda um atleta. Se você quiser pesquisar no Google, no YouTube, está lá. Manda um atleta para poder competir. E na última prova, a maratona, estão todos na largada. E esse atleta está lá. Só que na hora que começa, na hora que dá a largada, eles começam a correr, acontece um acidente. E várias pessoas caem. Entre eles, o competidor da Tanzânia. Ele cai, desloca o ombro, desloca o joelho e dá um corte na sua cabeça. Os outros competidores que estavam com ele abandonaram a corrida, abandonaram a última prova. Mas o competidor da Tanzânia, ele pega um pano, amarra no seu joelho e continua a corrida. Ele já não dá conta mais de correr, mas ele está andando em direção ao seu propósito, que era terminar a corrida. E era a média de 30 km, 30 quilômetros de corrida. E as pessoas que estavam na frente começaram a chegar, depois de horas de corrida. Chega o primeiro lugar e recebe a medalha de ouro. Chega também o segundo lugar e recebe a medalha de prata. Chega o terceiro lugar e recebe a medalha de bronze. E por fim chega todos os competidores. Naquele momento, acaba a corrida. E as pessoas que estavam no estádio começaram todas a ir embora. O estádio começou a ficar vazio. Mas de repente, vem um homem andando, se arrastando. E as pessoas na rua começam a gritar: ainda falta um. Ainda falta um. E quando ele cruza a linha de chegada, as pessoas lotam o estádio. A imprensa vai até ele e começa a conversar com ele e fala: por que você não parou, mesmo estando machucado? Mesmo estando com a cabeça sangrando, mesmo estando com o ombro deslocado, mesmo estando com seu joelho machucado. E ele disse: o meu país não me mandou a mais de 8.000 quilômetros para não completar a prova. Ei, eu não sei como que você está. Não sei se está doendo, se às vezes sangra, se às vezes a depressão tenta te pegar. Mas pega um pano, amarra e continua. Pega um pano, amarra e continua, porque Deus sabe aonde você vai chegar. Deus tem uma linha de chegada para você. Eu não sei como você conversou, mas eu sei que o melhor é quem termina. Há uma carreira proposta para cada um de nós. E eu quero declarar nessa noite, no nome de Jesus: você vai finalizar a sua corrida. Você vai finalizar a sua corrida. Você vai avançar. Você vai alcançar os seus objetivos. E eu declaro nessa noite que no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, toda barreira está caindo por terra agora no nome de Jesus. Todo bloqueio cai por terra agora no nome de Jesus. Ei, Deus está colocando um bálsamo nas suas feridas. Ei, você que está aqui às vezes desanimado, Deus está colocando vigor em você.
Deus está te levantando, porque há uma carreira, há uma corrida para você terminar. Deus está empoderando você. E eu declaro que ainda nesses 2 meses que restam, você vai alcançar todos os seus objetivos do Senhor. Você receberá a recompensa do Senhor, e você terá visto o quanto valeu a pena, pegar a sua harpa e continuar adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o soberano, o Senhor dos exércitos.